Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será no futuro o teu lar? O surto e a disseminação do coronavírus, conhecido como Covid-19, trouxeram uma grande medida de pânico em todo o mundo. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a OMS, o primeiro caso foi registrado em Wuhan, na China, em dezembro de 2019, e desde então se estendeu rapidamente para vários outros países do mundo e foi declarada uma pandemia global. Com certeza que há implicações nas esferas médicas, econômica, social, política, educacional, em uma escala sem precedentes e sem paralelo. De acordo com o Serviço Nacional de Saúde, os sintomas do vírus são semelhantes aos de uma gripe comum, incluindo febre, dificuldades respiratórias e, em casos graves, pneumonia e falência de órgãos. O Serviço Nacional de Saúde explica que, como o coronavírus é uma doença relativamente nova, nós já temos aprendido sobre como é transmitido e como pode ser tratado. À medida que a situação se desenvolve com as novas variantes do vírus, as autoridades estão continuamente emitindo atualizações sobre a melhor forma de evitar a contaminação e responder aos sinais de infecção. Este é o presente sofrimento humano universal. No entanto, há uma doença que é muito mais preocupante e urgente do que o Covid-19. Jamais poderia ser. Sua contaminação é mais extensa e as suas consequências são infinitamente mais extremas. A Bíblia nos fala de uma doença que aflige todas as pessoas na terra. A Bíblia diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 23. Todas as doenças, mesmo que nos tragam grande sofrimento, ela termina na hora da morte. Mas o pecado e as consequências dele trazem sofrimentos nesta vida, mas por toda a eternidade também, muito mais. Está em cada pessoa, pois todos estão em pecado desde o nascimento. Salmo capítulo 51, versículo 5. Seus sintomas são evidentes em todos os aspectos de nossa vida. Infecta nossos pensamentos, nossas palavras, nossas ações, nossos passos e até os motivos de nossos corações. Romanos capítulo 3, do versículo 9 ao 19. É uma infecção que se espalha da cabeça aos pés. E é uma infecção da qual simplesmente não podemos escapar ou curar por nós mesmos. Não importa o quanto tentemos. Muitas pessoas no mundo mostram descuido e indiferença à gravidade do pecado, mas Deus não. Veja o que a Bíblia diz sobre o pecado. Somos como o imundo, todos nós. Todos os nossos atos de justiça são como o trapo da imundícia. Murchamos como folhas e, como o vento, as nossas iniquidades nos levam para longe. Da sola do pé até o alto da cabeça não há nadação, somente machucados, vergões e ferimentos abertos, que não foram limpos, nem enfaixados, nem tratados com azeite. Como está escrito, não há um justo, nem um sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem. Não há nenhum sequer. Suas gargantas são um túmulo aberto. Com suas línguas enganam. Veneno de serpentes está em seus lábios. Suas bocas estão cheias de maldição e amargura.
Seus pés são ágeis para derramar sangue. Ruína e desgraça marcam seus caminhos e não conhecem o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Sabemos que tudo o que a lei diz, o diz àqueles que estão debaixo da lei, para que toda boca se cale e todo mundo esteja sob o juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Portanto, esses versículos que eu citei mostram a doença de cada ser humano, doença espiritual, mas também apresentam o remédio. Esses versículos estão em Isaías capítulo 64, versículo 6, capítulo 64, versículo 6, capítulo 1, versículo 6, e Romanos, capítulo 3, do versículo 10 ao 22. Embora vários tratamentos e uma cura para o coronavírus ainda sejam incertos e estejam sob pesquisas ativas, mesmo com as vacinas já que temos em nossos dias, e tem ajudado muito, a Bíblia, felizmente, deixa claro que um remédio completo e perfeito para a doença do nosso pecado foi fornecido. E ele não está, esse remédio, essa salvação de Deus para o nosso pecado não está em processo de melhoria, está pronta. Em sua morte na cruz, o Senhor Jesus Cristo levou os nossos pecados em seu próprio corpo. 1 Pedro capítulo 2, versículo 24, e tirou os pecados pelo sacrifício de si mesmo. Hebreus capítulo 9, versículo 26. Mesmo que nosso pecado seja a doença mais mortal e perigosa de todos, o sangue de Cristo pode nos purificar de tudo. A Bíblia diz: o sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, nos purifica de todo pecado. 1 João capítulo 1, versículo 7. Seu amor era tão grande que ele estava disposto a se entregar por nós e receber o castigo em nosso lugar. A obra está inteiramente terminada e tudo o que devemos fazer é confiar nele, que morreu por nós e ressuscitou como o Salvador de nossas almas. No entanto, o tempo é limitado. Você precisa aproveitar a cura para os seus pecados enquanto ainda há oportunidade. Você adoraria saber que seus pecados estão completa e eternamente perdoados? Porque Cristo morreu por nós. Romanos 5, capítulo 5, versículo 8. Sendo nós ainda pecadores, Deus pode perdoar e salvar sua alma para sempre. O Senhor Jesus Cristo disse a todos os que não creem nele e a todos os que creem nele que vocês não creem, disse ele, porque não são das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as pode arrancar da minha mão. João capítulo 10, versículo do 26 ao 28. O que você vai fazer? Você, sem dúvida, talvez já foi vacinado contra o coronavírus. Mas você já tem a vacina de Deus para levar você para o céu, para livrar a sua alma do inferno. Você já tem a vacina de Deus que purifica os seus pecados? Se não tem, você precisa, com urgência, mais urgência do que a vacina, tanto o coronavírus ou qualquer uma outra, porque estas vão lhe levar para a sepultura, vírus que causam a morte, mas o vírus do pecado lhe leva para o inferno. Se todos estão preocupados para conservar a sua vida, e com razão aqui neste mundo, correndo atrás das vacinas, todos deveriam estar preocupados em buscar a vacina que vem de Deus, o sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, que nos lava e nos purifica de todo o pecado. Como recebemos isto? Pela fé. O Senhor Jesus Cristo disse: aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou
tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Portanto, crê no Senhor Jesus Cristo e você será salvo. Foi isso que o apóstolo Paulo e Silas disse para o carcereiro que perguntou que era necessário ser feito para ser salvo. Eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo e você será salvo. Nada mais. Isto está em Atos capítulo 16, do versículo 30 a 31. A Bíblia diz claramente que Deus, nosso Salvador, quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Ela nos ensina, a graça de Deus nos ensina a renunciar à impiedade. A mesma graça que nos salva, ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Essas foram as palavras do apóstolo Paulo quando escreveu a Tito. Pedro, escrevendo aos crentes da sua época, ele disse, sejam santos, porque eu sou santo. Ele está se referindo à palavra de Deus, ou a Deus se pronunciando na sua palavra. Deus diz, sejam santos, porque eu sou santo. Uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês, pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver que lhes foram transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. O último livro da Bíblia fala sobre o juízo final para todo pecador não salvo, para todo pecador que não quis a salvação. Note o que Apocalipse diz. Depois vi, o apóstolo João está falando essas palavras, inspirada pelo Espírito Santo, ele diz, depois vi um grande trono branco e aquele que nele estava sentado. A terra e o céu fugiram da sua presença e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. A morte entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades, o inferno, entregaram os mortos que neles havia, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades, ou seja, o inferno, foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Se o nome de alguém não foi encontrado no livro da vida, este foi lançado no lago de fogo. Deus fala de um juízo final, onde pecadores vão ser lançados, aqueles que não foram salvos. Mas Deus não quer que este seja o destino de suas criaturas. Ele quer salvá-las. Veja o que Deus diz na sua palavra. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu
Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este mundo fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do unigênito Filho de Deus. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele, sobre esta pessoa. Esses versículos que eu citei estão em 1 Timóteo capítulo 2, versículos 3 a 6, Tito, capítulo 2, versículos 11 a 14, 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 16 a 20, Apocalipse, capítulo 20, do versículo 11 a 15, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, e o Evangelho de João, o capítulo 16, o capítulo 3, do versículo 16 a 18 e o versículo 36. Você que me ouve, finalizo lhe fazendo um apelo, um convite. Fuja para junto de Cristo. Descanse nele para a sua salvação, pois fora dele você está em grande perigo. A morte chega antes do que pensamos e antes do que queríamos. Ela não avisa. Se você partir hoje para a eternidade, aonde você vai abrir os seus olhos? Aonde você vai estar por toda a eternidade? No céu? Você só irá para o céu se você foi salvo por Cristo. Ou vai abrir os seus olhos no inferno, por ter rejeitado a Cristo. Não é por quantos pecados você cometeu, mas sim pela sua rejeição a Cristo. Você leva um fardo imenso de pecados para a eternidade. Não tem como você entrar no céu. É impossível. A porta está fechada. Hoje, o Senhor Jesus Cristo diz: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Mas isto você faz enquanto está em vida. Este assunto não pode ser deixado para outro resolver por você. Se você não resolver, se você não assumir o seu compromisso, este compromisso entre você e Deus, ninguém pode fazer. Padre, pastor, missionário, todos eles não podem decidir por você. Pode deixar neste mundo uma quantidade alta de dinheiro para que este assunto seja resolvido. Meu prezado ouvinte, desista desta ideia. É você mesmo. Você vai estar na eternidade no lugar que você escolher. Você pode estar dizendo e pensando: eu escolho ir para o céu. Esta escolha verdadeira inclui você reconhecer que é merecedor do inferno. Inclui você buscar o Salvador para ter uma nova vida. Aqui, já, agora. Você não pode querer viver a vida de um pecador e querer ter um lugar no céu. Você pode ter bons pensamentos, pode ter o desejo, mas tem que ter mais do que isto. Você tem que ter uma atitude, uma ação da sua parte de realmente compreender. Você precisa ser salvo. Todo salvo não está arrependido. Não. Em nada ele perdeu de ter feito a boa escolha. Reconhecer e compreender e dizer: queiram os outros o mundo para si. Queiram eles riquezas e delícias aqui. Mas eu buscarei meu Jesus sempre para mim, sempre para mim. Portanto, você creia no Senhor Jesus Cristo como um pecador arrependido, do qual você é. Eu sou o pecador, mas fui salvo. Você pode ser salvo pela graça de Deus, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9.